Amados, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Vamos fazer hoje uma confrontação, uma comparação do livro de Apocalipse, principalmente o capítulo 6, e vendo algumas coisas do capítulo 7, e nós queremos usar isso como uma referência à compreensão do sermão profético do Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 24. Cada vez mais que nós estamos estudando o livro de Apocalipse, nós percebemos por que Deus quer que a gente estude o livro de Apocalipse. E quanto mais estudamos, estamos vendo que essa mensagem é para os nossos dias. Graças à compreensão profética, é que nós podemos entender a época em que vivemos. Talvez podemos compreender a luta da igreja do Senhor Jesus nesses dias, e também nós podemos extrair da palavra o ânimo, a força, a coragem para vencer nesses últimos dias. O livro de Apocalipse é tremendamente impactante, porque vai nos mostrando realmente não somente o futuro, mas também o próprio período em que nós vivemos. E nós temos já passado por algumas partes importantes desse esboço do livro de Apocalipse, né? E depois do capítulo 1, em que tem a visão do Senhor Jesus glorificado, a visão de Jesus não mostrada em nenhuma parte da Bíblia, ele com todo o poder, né, nas suas mãos, com todo o controle do universo nas suas mãos. Isso era para que João e depois a igreja e nós entendêssemos que aquele Senhor que foi morto como cordeiro, ele está reinando, e como leão da tribo de Judá, como rei dos reis, ele está executando o seu plano, e essa parte do plano que compreende o livramento da igreja e o juízo sobre este mundo, tudo está no controle dele. A visão do capítulo 1 faz a gente tremer, percebendo quem é, na verdade, a glória do Senhor Jesus Cristo. Capítulos 2 e 3 de Apocalipse vão mostrar a história do cristianismo, através de 7 épocas, de 7 períodos, a história do cristianismo, e nós podemos compreender a cada fase, cada situação em que viveu, em que está vivendo também o cristianismo. Aí nós chegamos no capítulo 4. O capítulo 4 muda drasticamente, porque no capítulo 2 falou sobre a igreja, no capítulo 1 também falou sobre a igreja, capítulo 2 falou sobre a igreja, capítulo 3 falou muito sobre a igreja, mas no capítulo 4 já não fala mais da igreja, porque a visão de João, quando ouve, sobe para aqui, é o ensino que a igreja vai sair desse mundo. Então, depois do capítulo 4 até o capítulo 19, você não vai encontrar nenhuma vez, nenhuma alusão, nenhuma referência à igreja aqui na terra, porque a igreja não está na terra. A igreja subiu. A igreja no capítulo 4 é a igreja do arrebatamento, a igreja que sobe, a igreja que é arrebatada, que é tirada daqui para estar com o Senhor. Capítulo 4, grande ensino. A igreja agora está glorificando, louvando ao Senhor no céu. E nós encontramos então, no capítulo 5 do livro de Apocalipse, né? Nós estamos aí nessa introdução, capítulo 4, arrebatamento da igreja, e no capítulo 5 nós temos a deliberação do resgate. É hora do verdadeiro dono tomar posse. Quem vai abrir o livro? Quem vai desatar os selos?
Quem é que vai agora executar esse plano de Deus de resgate do próprio planeta para Deus? Não somente o povo, mas o próprio planeta, o próprio universo. E o livro é o plano, é a contagem de como Deus vai realizar essa tomada de posse novamente. Então nós temos aquele momento dramático, e aparece então Jesus, o Cordeiro. Ele é digno, nós cantamos aqui, de tomar o livro e de abrir os selos, porque Ele é dono do planeta duas vezes. Dono porque Ele criou, e dono porque Ele resgatou. Então Ele é digno, Ele é quem é capaz, Ele é que tem a autoridade e o poder para realizar isso. E então nós temos no capítulo 6 o início das aberturas dos selos. E cada selo mostra uma coisa que vai acontecer aqui na terra durante a tribulação. E eu não me canso de dizer, de repetir e de enfatizar isto. A terra é controlada pelo céu. O céu decide, e nós temos as consequências aqui na terra. O efeito aqui na terra, mas a causa é celestial. O que é decidido lá, acontece então aqui na terra. Então o capítulo 6 começa a abertura dos selos, e no cada selo tem um acontecimento, quer seja uma explicação, quer seja mesmo um juízo, uma forma de executar juízo sobre a terra. E nós chegamos no final do capítulo 6, a partir do versículo 12 ao 17, nós temos o sexto selo. E lembre-se disso, o sexto selo é a resposta de Deus às orações dos santos durante a tribulação. O planeta está agora sofrendo todos os aspectos de fenômenos meteorológicos e catástrofes, porque os mártires estão chegando no céu, estão clamando ao Senhor, e agora é hora de mais coisas acontecerem aqui. E nós falamos sobre isso, né? O sexto selo fala de tantas coisas, daqui a pouco a gente volta para esse assunto. E novamente gostaria de mostrar isso. Por que os homens então não quiseram ir para o céu? Por que os homens recusaram o apelo de Deus para entregarem suas vidas, para se arrependerem dos seus pecados e confiarem no sacrifício de Jesus? Por que os homens rejeitaram? Por que os homens não quiseram ir para o céu? Está aqui a mensagem tão clara sendo pregada. E a resposta só pode ser uma: por incredulidade. Os homens estão sendo enganados. O mundo está sendo enganado, o mundo está passando por uma grande sedução de engano. Se a Bíblia diz que Deus vai tirar o seu povo, que creram nele, para lançar uma série de terríveis juízos sobre a terra, por que os homens não aceitam então o convite de Deus, a salvação de Deus? Por que os homens preferem ficar aqui do que ir para o céu? Eu só encontro a resposta em Sofonias capítulo 1, versículo 12, que o próprio Deus revela isso dizendo aos homens, né? Eles dizem no seu coração: o Senhor não faz o bem, nem faz o mal. Não negam Deus, o Senhor, mas negam as ações de Deus. Não negam, né? A humanidade em geral não nega Deus, mas nega o que Deus está falando, nega o plano de Deus, né? Nós ouvimos aqui que Deus é um Deus de pacto, Deus que cumpre as suas promessas, um Deus que zela pela sua palavra. E a humanidade diz: não, Deus não faz nem o bem, nem faz o mal. A gente pode ver aqui, sem dar importância nenhuma à sua palavra, à sua mensagem. E nós devemos lembrar que uma coisa muito importante no sexto selo: os mártires, aqueles que estão sendo perseguidos, estão morrendo, estão chegando no céu, estão clamando: Senhor, Tu és o grande Senhor, o comandante de todas as coisas, porque o Senhor não vinga logo? E o sexto selo é a resposta de Deus, mandando o juízo terrível sobre a terra.
Aconteceu isso muito parecido, né? Quando o povo de Deus estava sendo massacrado no Egito, diz no capítulo 3 de Êxodo que ele clamou, e Deus ouviu do céu e mandou então o livramento para o seu povo. Deus ouve. Nós estamos tratando muito aqui na nossa coinonia sobre oração. Deus ouve as nossas orações. Se há um momento indispensável, se há uma coisa que é essencial na nossa vida como crentes, é o nosso tempo também de oração, de clamarmos, de colocarmos nossas vidas, nossas petições. E ontem eu estava falando para os jovens, né, que uma coisa que nós temos orado muito pouco por nós mesmos, como Jesus nos ensinou. Ele diz: não nos deixe cair em tentação. Orar por nós, para que nós não caiamos, orarmos por nós mesmos. Há um mundo aí tremendamente sedutor. Nós sabemos que na nossa carne, nossa velha natureza é má. Nós temos um inimigo muito grande das nossas almas, e esses inimigos são fabulosos, e Jesus mandou que nós orássemos por isso, até por nós mesmos. Então, sabemos que podemos orar, porque na palavra, na resposta de Deus, há solução. E no capítulo 6 de Apocalipse, deixa eu ler com vocês, versículo 12, vamos ficar em pé? 6, capítulo 6, a partir do versículo 12, aí estamos aí já no penúltimo selo. O 7º selo vai estar no capítulo 7, e esse penúltimo selo, que é o último ato de juízo de Deus aí nessa fase. Ainda vamos ter mais 2 fases de juízo, né? São 3 ao todo, mas ele é o chamado o penúltimo e último selo de juízo, porque o 7º selo vai abrir as 7 trombetas. Então o 6º selo é o último selo no sentido de juízo sobre a terra, porque o 7º já vai abrir uma onda, a segunda onda de juízo sobre a terra. E dizia: havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abaladas por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Ó Senhor Deus, Criador do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Senhor, que na Tua graça infinita o Senhor nos deu a Tua palavra para nos dar a Tua revelação de como o Senhor é, o Teu plano, para que nós possamos crer e confiando nas Tuas promessas, ó Pai. Isso é bom para nós, para a nossa família, para a nossa igreja. Nós ministramos para nós mesmos este ensino, e também ministramos para os outros, na comunhão dos santos, na reciprocidade da exortação mútua, do ensino da Tua palavra. E, ó Deus, queremos Te agradecer por esse privilégio de estudarmos, de estarmos vivendo nessa época tão privilegiada, véspera da volta do Senhor Jesus Cristo. Tua palavra sempre diz que a volta de Jesus é iminente, a qualquer momento. E nós cremos, ó Pai, que estamos realmente no final dos últimos dias. Foi esta a convicção que trouxe aqui o pastor Reinhold.
todos que estão estudando este assunto estão vendo, estão sendo abalados por isso. E eu peço a tua bênção. O Senhor nos ajude agora, nos ilumine a compreender a tua palavra, nos dá fome e sede da tua palavra, nos dá o temor do Senhor, pois nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos sentar, amados. Vamos ver algumas coisas aqui. Eu quero puxar 3 assuntos aqui. Nós temos já falado, eu quero só concentrar nisso. Eu não estou satisfeito com isso ainda, com o que nós já vimos até agora de explicação, e queremos mais um pouco. Primeira coisa, dessas 3 coisas que nós veremos hoje é isso. Atenção para o que está acontecendo na terra durante o 6º selo. Lembramos que o anticristo surgiu no primeiro selo. O período de paz que ele prometeu, que ele começou a realizar, foi transformado em guerra, 2º, 3º e 4º selos. Por todos os lados, fome e miséria alastram-se. Pestes e epidemias de doenças infectocontagiosas, animais atacando os homens. A Bíblia diz que 25% dos habitantes morrem, grande perseguição aos gentios convertidos, mártires aos milhares, e estamos às vésperas do 7º selo, quando no 7º selo haverá as 7 trombetas que marcam a segunda parte da tribulação, que é chamada a grande tribulação, os últimos 3 anos e meio, o tempo da angústia de Jacó. Então vamos nos situar onde nós estamos naquele período dos primeiros 3 anos e meio, e na abertura do 7º selo, quando começam as 7 trombetas, ali marca a segunda parte da tribulação, os 3 anos e meio restantes da tribulação. A Bíblia diz que os poderes do céu serão abalados, né? Vocês vão ver, né? Estão vendo a descrição do sol mudando de cor, né? Escurecendo, lua ficando vermelha, estrelas, meteoritos caindo sobre a terra, terremotos tais que mudam a posição das ilhas, que mudam a própria geografia dos montes. Então a terra toda está passando por esse período terrível, porque está começando agora, vai começar agora o 2º período da tribulação. A tribulação demora 7 anos, então vai começar a segunda parte, os últimos 3 anos e meio. E nós vamos encontrar aqui algumas profecias, além do livro de Apocalipse, que já nos falavam sobre esse tempo. Uma delas está em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 4, 5 e 7. O Senhor usa o apóstolo Pedro para dizer o que é que os homens naquela época do primeiro século estavam blasfemando e duvidando, não de Deus, como eu disse, mas da palavra, do plano de Deus revelado. E os homens diziam naquele tempo, e dizem hoje, onde está a promessa da vinda de Cristo? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. É assim que os homens dizem, né? Como é a história do mundo? A história do mundo é sempre isso, é um ciclo, e esses ciclos vão se sucedendo. As pessoas nascem, crescem, formam famílias, têm filhos, ficam na idade madura, começam a envelhecer, morrem, já deixaram os filhos que vão agora crescer também, que vão agora também ficarem adultos, que vão formar suas famílias, esses também vão envelhecer, vão morrer, e os outros filhos, os netos vão continuar, e assim é a história do mundo, e vai ser assim para sempre. É assim que eles veem também a própria história do mundo, né? Naquele tempo, você lembra do Império Assírio, que cresceu e se tornou grande, mas depois entrou em decadência,
e foi destruído, e veio a Babilônia, e cresceu, e formou-se um grande império, depois entrou em decadência, e depois foi destruída. Aí veio então os persas, que fundaram um grande império, depois entrou em decadência, e também ruiu, e depois vieram os gregos, que cresceram e dominaram grande parte do planeta, mas depois entrou em decadência e também ruiu. Aí veio o Império Romano, que também ficou grande, cresceu, se alastrou, mas depois também envelheceu, tornou-se também decadente e foi destruído. E vieram então os bárbaros, que também avassalaram e fizeram muitas coisas, crescimento e destruição, mas depois os bárbaros também destruíram. Depois vieram as grandes nações modernas. Nós encontramos a Inglaterra, formou-se um grande império. Diz que o império grego, no século XVIII e século XIX principalmente, diz que era tão grande que o sol não se punha no Império Grego. Como é que o sol não se punha? Não tinha pôr do sol no Império Grego, porque diz que era tão grande a conquista da Grécia com as suas colônias, que quando o sol estava se pondo numa parte, o sol já estava nascendo na outra parte do império chamado do Grande Império Britânico. Mas também a Inglaterra foi grande, entrou em decadência, e depois também foi substituída. E depois veio os Estados Unidos, veio também a União Soviética, que já caiu, e nós notamos que os Estados Unidos também já está começando a cair, e daqui a pouco vai se levantar outra nação, talvez a Europa, e vai assim, sempre ser assim, e eles veem isso. E realmente, se você olhar a história somente desse ponto de vista, parece que as coisas realmente vão ser assim. O Império Grande, a grande nação norte-americana realmente está chegando ao fim. Decadência, uma das evidências de uma decadência de uma nação é quando ela começa a ruir por dentro, né? Ela tem uma implosão. Foi assim com a Grécia, foi assim com Roma, né? Foi assim com a Inglaterra também, e assim está acontecendo com os Estados Unidos. A última notícia dos Estados Unidos, né? Eu sei que nossos irmãos americanos, missionários e conservadores devem estar orando muito pelos Estados Unidos, é que o Obama, né, nomeou como o chefe supremo das Forças Armadas, né, das 3 Forças Armadas norte-americanas, um homossexual assumido, Eric Fanning. Ele é um homossexual assumido, e ele foi agora escolhido, nomeado pelo Obama como o supremo de todas as forças militares americanas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Isso é decadência, né? Quem foi que começou a nação americana? George Washington. E George Washington, houve um caso de um general, acho que era general, homossexual, e envolveu-se com um soldado, e George Washington, fundador da nação americana, expulsou os 2 do exército. E tem o decreto de George Washington, né, expulsando o oficial e o soldado por causa disso. E agora o presidente nomeia uma coisa dessa. Então, é a nação apodrecendo por dentro, chegando na sua decadência, né? Já se fala nos Estados Unidos, né, em uma revolução americana. Já se fala. Está tão grande a revolta que já está se falando nos estados conservadores de uma revolta, uma nova guerra civil nos Estados Unidos, porque não aguentam mais o que está acontecendo lá. Então, se acontecer uma coisa dessa, é a desgraça, é a decadência mesmo do império. Então, nós temos, do ponto de vista humano, essa história cíclica de acontecimento. E eles dizem, né, em 2 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 4, onde está a promessa? Porque todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E o apóstolo Pedro, né, movido então pelo Espírito Santo, com a sabedoria do alto, um homem que não era tão preparado, mas ele dá uma resposta do alto. Eles voluntariamente ignoram isto,
que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro. Deus está guardando essa terra como um tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Resposta de Pedro é que Deus está no controle. Pela palavra Ele criou, pela palavra Ele está preservando. Mas esse mundo que eles dizem que é deles, que é do homem, que o diabo enganou, que o diabo então tomou posse, usurpando, está sendo guardada como um tesouro para o fogo, para o dia do juízo e da perdição. O que nós estamos encontrando em Apocalipse é esse dia chegando, é esse momento chegando, a fogo destruindo, queimando as pessoas. Mas eu quero ver com vocês hoje, amados, um texto da Bíblia que eu acho muito importante. E como eu disse hoje pela manhã, nosso estudo da nossa classe da escola dominical, também sobre escatologia. Mateus capítulo 24, o chamado sermão profético de Jesus. Pode ir abrir na sua Bíblia lá em Mateus capítulo 24, versículos de 1 a 31. Só está sendo possível ser compreendido nos dias de hoje. Eu creio nisso. Porque a Bíblia diz que a palavra profética, as profecias, é como o dia que amanhece. Eu sei que muitos de nós aqui, né, vê o dia amanhecer e acorda-se, ainda está escuro. E o que acontece então? Começam os primeiros raios de sol e começa a ficar claro, e começa a perceber, até que chega 9 horas, né, meio-dia, quando está tudo claro. Assim também é a palavra profética. Na medida que nós vamos nos aproximando dos acontecimentos, a palavra profética vai ficando mais clara. Nós podemos compreender melhor a palavra profética. E eu creio que esse é o tempo certo de estarmos compreendendo Mateus 24, versículos de 1 a 31. Eu fiz esse estudo, eu quis deixar aqui com vocês, depois o Rodolfo pode colocar até no nosso site também, tudo isso, se você quiser anotar depois. Essa mensagem fica gravada também, né? Fica gravada também, e você pode pegar, marcar na sua Bíblia, estudar melhor. Não precisa concordar comigo, não precisa, certo? Eu queria só que você estudasse e ver se eu tenho razão, mas não precisa. Se você quiser ficar errado, fica. Ok? Então, vamos lá ver isso aqui, tá certo? Então, capítulo 24 de Mateus, as 7 fases proféticas da história, desde a morte, desde o início do cristianismo, até o plano de Deus se cumprindo no milênio. Vamos ver isso aqui. Mateus capítulo 24, versículos 1 e 2, nós encontramos aqueles últimos dias de Jesus em Jerusalém, é a última semana de Jesus, antes dele ser morto, e ele está com seus discípulos em Jerusalém, e quando Jesus, diz o versículo 1, ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. O templo era fabuloso, né? Herodes havia construído aquele templo. E todo judeu tinha orgulho do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. A primeira fase, versículos 1 e 2, é o primeiro século da era cristã. Jesus profetizou que o templo seria destruído e que não ficaria pedra sobre pedra. Ele não ia ser apenas derrubado, não ia ficar nenhuma pedra sobre outra pedra no templo.
Ele ia ficar derrubado, marco zero mesmo. E Jesus profetizou isso. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Jerusalém foi cercada pelo Império Romano. Na época ainda era o general Tito, depois ele se torna imperador de Roma. E Tito destruiu Jerusalém, e ele destruiu completamente o templo. Não ficou pedra sobre pedra. Isso aqui era uma profecia, porque todo judeu deveria tremer em saber que Jesus tinha profetizado isso, porque se cumpriu literalmente. Você vai em Jerusalém hoje, né? Aqui é o muro das lamentações, o que sobrou do templo. Mentira! O muro das lamentações não é muro, é o alicerce do templo, porque da parede do templo mesmo, de toda a construção do templo, não ficou pedra sobre pedra. Quando você chega na chamada parte sul, né, que você vai dobrando para as escadarias de Uda, você encontra os blocos de pedra no chão. Eles, quando caíram, foram derrubados de cima, eles fizeram crateras, buracos, o tamanho das pedras. Primeira vez que eu fui a Israel, muitas dessas pedras estavam cobertas e nem sabia que existiam. 3 anos depois, já tinham descoberto, já tinham escavado, a gente pôde ver mais. Hoje em dia a gente vê muitas pedras que caíram lá de cima do templo. Essa profecia se cumpriu literalmente. Primeira fase, e os discípulos viram isso, foi no ano 70. Muitos dos discípulos ou dos seguidores dos discípulos viram isso. Talvez Pedro não viu, que morreu no ano, volta do ano 63, 64, mas o apóstolo João, que morreu só depois do ano 95, e seus discípulos viram literalmente essa profecia ser cumprida. A segunda fase que Jesus profetiza nessa história, desse plano de Deus, desse sermão profético, é o que eu chamei, do versículos 3 a 6, é o início do período da igreja, que nós chamamos então que a Bíblia chama dos últimos dias. Diz assim: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus estava dizendo que o período, né, que ele inaugura ia ser marcado por muitas pessoas se passando por Cristo. Muitos dirão eu sou o Cristo, e muitos rumores de guerras, muitas situações acontecendo no mundo, e ele diz: olha, mas ainda não é o fim. A Bíblia chama esse período que começou, né, com a morte, a ressurreição e a descida do Espírito Santo em Pentecostes, a Bíblia chama isso de os últimos dias. Quando o Espírito Santo veio e marcou então de que ele agora sela cada salvo, habitando no salvo para todo sempre, isso marca o início da igreja, o batismo no Espírito, e esse período é chamado na Bíblia de últimos dias. Deixa a sua Bíblia marcada em Mateus capítulo 24, e estudar a Bíblia é você se maravilhar com a coerência da Bíblia. Uma passagem ajuda a entender a outra, uma passagem sempre explica a outra. E o autor de Hebreus, possivelmente Paulo, ou quem sabe, alguns, hoje em dia, grandes estudos, quanto mais se estuda o contexto de Hebreus, leva-nos para achar que foi Barnabé o autor de Hebreus.
Mas eu quero marcar o versículo 1 do capítulo 1, que ele diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, o Filho, Jesus, marca a coroação da revelação de Deus. O livro de Apocalipse é uma revelação de Jesus. Começa com Jesus e termina no 22 com Jesus. Falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então, os últimos dias é esse período do começo, lá em Pentecoste, e até o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele fala de tempos difíceis, e realmente houve tantas coisas nesse período, né? A queda, a dupla queda do Império Romano, o Império Romano do Ocidente cai no século V, o Império Romano do Oriente cai no século XV. Há tantas confusões nesse período, há tantas heresias chegando, há tantas lutas, e Deus preservou o remanescente, a sua igreja fiel, em todos os séculos, em todos os períodos, embora a grande quantidade do cristianismo tenha apostatado, tenha feito as heresias terríveis, mas sempre houve testemunhas fiéis de Jesus Cristo. Eu chamo essa aí, nesse período aí, até o início do século XX, porque o século XX vai começar a mudar drasticamente. Todo mundo sabe que a Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, houve uma mudança no mundo. A Segunda Guerra, então, vai alastrar essas mudanças. O mundo mudou totalmente a partir do século XX, e esse período eu chamo aí até esse início do século XX, grandes confusões, grandes coisas acontecendo. Versículos 7 e 8 de Mateus capítulo 24, a gente volta para lá. Eu chamo esse período que Jesus descreve como a terceira fase, como sendo o princípio das dores. Não são as dores, mas são os princípios, é o princípio das dores, que eu creio que marca o período que antecede o arrebatamento da igreja. Está dentro daquela segunda fase dos últimos dias, mas é que eu chamo que dentro desses últimos dias há as últimas horas, os últimos momentos desses últimos dias, é que eu vejo aí quando ele fala do princípio das dores. Olha o que diz no versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Não sou eu, qualquer pessoa sabe que no mundo, depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, nunca mais houve paz no mundo. Sempre está tendo. Sempre. São os historiadores, são os cientistas sociais que percebem isso. Como o mundo vive dentro de uma falta de paz, nações contra nações, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio de dores. Não são as dores é no período da tribulação, mas esse nosso período é o que eu chamei de o princípio aqui, que eu creio que Jesus estava nos ensinando acerca desse princípio. Se novamente a gente deixa marcado Mateus 24 e vai para 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, e o que a gente percebe é que esses últimos dias, né, que começou lá em Pentecoste, quanto mais vai se aproximando do dia do arrebatamento, da volta do Senhor, vai ficando cada vez mais difícil. É como se fosse um apodrecimento que cada vez vai ficando pior a putrefação. Ele diz, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Já expliquei essa palavra, trabalhoso, o grego é tempos perigosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Isso sempre houve, desde o início da igreja,
Mas como eu estou falando em como nós observamos, nunca se viu tanta confusão teológica. Hoje eu mostrei de manhã, um mesmo professor no seminário disse uma coisa, escreveu sobre uma coisa, e 4, 5 anos depois, já em outro seminário, já escreveu totalmente diferente do que tinha escrito, e seminários conservadores. E ele estava no seminário A, escreveu sobre um assunto e defendeu uma posição. Quando foi para o seminário B, já defendeu uma posição contrária àquela, né? No A defendeu uma posição, no B defendeu outra coisa contrária, e agora ele voltou para o A. Eu quero saber o que ele vai ensinar agora. Mas tempos assim, que nós ficamos espantados, que nós ficamos realmente, se nós não tivermos essa palavra profética, nos dizer, nos mostrar que época em que estamos vivendo, nós vamos ficar meio perdidos em tudo isso. É o princípio das dores, como ele diz. É o tempo que precede o arrebatamento. Tempos cada vez mais difíceis e perigosos. A gente fala sobre pecado na igreja, e é capaz de você um dia ser processado por isso e você ser preso por causa disso. Vai acontecer de membros de igreja que vão processar o pastor porque ele falou do seu pecado. Já está acontecendo isso. Pastor Agemiro, que foi um pregador nosso, do nosso retiro de casais há algum tempo, ele foi preso. Ele disciplinou uma senhora, a mulher então foi no tribunal, colocou ele como ele tendo, por ter a imagem dela, ter maculado a imagem dela, ter feito. Ele estava em outro estado, com o pastor do estado, quando chegou a ordem de prisão, ele saiu da sua casa preso. Foi em nossos dias, em nossos tempos aqui. Então, os tempos são difíceis, mas ainda não são as dores. É o princípio das dores. O que a Bíblia fala é que esse período dos últimos dias, como eu falei hoje pela manhã, é uma ladeira. E cada vez está piorando a situação. E a igreja está nessa ladeira, resistindo para não cair com ela. E cada passo que ela dá à frente é uma grande vitória, mas é muito suor, é muita luta, é muita dor. E algumas igrejas já decidiram andar para trás, para não poder ficar lutando tanto contra isso. Aí nós encontramos, amados, na quarta fase, versículos 9 a 15a, eu já encontro aí os elementos da tribulação. Veja que no versículo 8 ele diz que aquele período ainda era o princípio das dores, ainda não eram as dores. Então a terceira fase é a fase que antecede as dores. Mas ele começa no versículo 9 e diz: então a nova fase. Estava no princípio, agora diz então, vamos ver o que é que o então vai nos apresentar. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Olha, gente, isso aqui já é tribulação. Não é mais perseguição em uma nação, ou em alguma ou duas nações, ou numa parte do mundo. Eles serão odiados de quem? De todas as nações. Assim como missões, a gente leva o evangelho a todas as nações, na tribulação serão perseguidos os crentes em todas as nações. Não tem para onde correr. Não é como hoje, como eu disse, se você se converte, você é um egípcio, você é muçulmano lá no Egito e você se converte, se você pegar, comprar a sua passagem e dizer que veio para o Brasil, você sai do Egito e você se livra, né? Você vai para o Brasil,
vai enfrentar o PT, mas é outra coisa. Não é pior não, né? Né? Mas se ele for para a Venezuela... Então, mas há saídas. Ele pode pedir refúgio na Inglaterra, pode pedir refúgio na Europa, pode pedir refúgio no Canadá, né? Mas olha como aqui a coisa já é diferente. Para onde ir? Se eles serão perseguidos de quem? De todas as nações, odiados de todas as nações por causa desse meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E quando, pois, virdes a abominação da desolação, vamos parar aqui, acho que tem uma paradinha aqui. A quarta fase é a primeira parte da tribulação, os chamados 3 anos e meio iniciais. Olha que nessa expressão, versículos 13 e 14, 2 vezes ele usa a palavra fim. E essa palavra fim às vezes está sendo mal interpretada. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, até o fim desse período. Porque não é apenas até o fim da vida, é perseverar até o fim desse período. Muitos vão perseverar até o fim da vida, que vão morrer, é claro. Mas a ênfase que ele está falando é que será um período de tanta perseguição, que não é para sustentar a bandeira de Cristo, a fidelidade apenas por um mês ou apenas algum tempo. A ordem é para perseverar até o fim. E diz, versículo 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, então virá o fim. Olha a palavra fim, perseverar até o fim, e virá o fim desse período. É o que eu chamei aí da primeira parte da tribulação, os 3 anos e meio iniciais. Será um tempo difícil, um tempo já de algumas catástrofes. 1/4 da humanidade vai morrer, terremotos, confusões, heresias, o anticristo dominando, mártires, crentes sendo martirizados, tudo isso. Versículo 15, quando ele fala do abominável da desolação, ou abominação da desolação, é a profanação do templo pelo anticristo. Aí começa a segunda fase da tribulação. Chamei isso da quinta fase, porque é a segunda parte. Quando nós estamos em Apocalipse capítulo 6, nós estamos na quarta fase. Como nós vamos, a partir de agora, entrar em Apocalipse capítulo 7, em Apocalipse capítulo 7, vem agora o som, o ecoar das 7 trombetas, 7 juízos. As 7 trombetas é na segunda parte da tribulação. Então você pode situar o livro de Apocalipse e o sermão profético de Jesus. Então aí, essa quinta fase é marcada pela segunda parte da tribulação, os 3 anos e meio, é chamada a grande tribulação ou a angústia de Jacó. Por que chamamos de angústia de Jacó? Porque quando o anticristo profanar o templo, ele vai se declarar sendo ele mesmo Deus, vai ser contra toda e qualquer divindade, inclusive contra o Deus de Israel, e é nesse momento que os judeus que estavam apoiando, que tinham compactuado com ele, tinham feito um pacto com ele, com o anticristo, eles vão dizer: ele não é o nosso Messias, ele é o anti-Messias, ele é Satanás, e vai ser o único povo da terra que vai dizer isso.
porque o resto da terra vai estar abraçando ele. Então a perseguição aí se vira contra os judeus. Olha o que acontece, vamos ler, versículo 15 até o versículo 29, a descrição desse período. Olha como é com os judeus que agora a história está correndo. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Judéia, a região sul de Israel. E quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar coisa alguma. Agora vai ser perseguição contra os judeus, eles têm que fugir, eles têm que se esconder, eles agora vão ser trucidados mesmo. E versículo 18, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Como é que vão poder fugir as grávidas? Como é que vão poder fugir as mulheres com as crianças de colo, ainda amamentando? É difícil. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. No sábado os meios de transporte não funcionam em Israel, os serviços de ajuda não funcionam. Ele diz, o contexto aqui é judaico, e a grande perseguição começa aos judeus de Israel, é porque lá está bem localizado, então, aquela colônia judaica. Não aconteça no inverno. O inverno de Israel, eu ainda não conheci, já conheci praticamente as 3 estações em Israel, só não conheci ainda o inverno. Eu vou conhecer, se Deus quiser, agora em janeiro. Eu vou conhecer o inverno israelense. Em Jerusalém até neva em Jerusalém. Difícil então fugir numa região que já é difícil de andar por causa dos desertos pedregosos, rochosos, e ainda mais com neve. Olha, ele diz, peçam que não seja no inverno a vossa fuga, muito mais difícil, porque haverá então grande aflição. E a versículo 21 diz, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. A aflição dos judeus na tribulação, na segunda parte da tribulação, vai ser muito pior que a aflição dos judeus na época de Hitler, do Holocausto. Então, se você assistiu algum filme sobre o Holocausto, a lista de Schindler, se você leu algum livro sobre isso, assistiu alguma cena, algum filme sobre o Holocausto, o sofrimento, aquele menino de pijama, Quem que não chora quando assiste aquele filme? E você podia ter feito um final diferente para aquele filme, A gente fica esperando que ele encontre um menino no final, não fica esperando, O menino já entrou para os fornos, Então, aquele período que foi 6 milhões de judeus que foram perseguidos e assassinados, 6 milhões, não foi 6 milhões de judeus que foram mortos em guerra, não, 6 milhões de judeus que foram martirizados. Ele diz que nesse período da tribulação vai ser ainda muito pior, como nunca houve antes e nunca mais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Deus estipulou 3 anos e meio, não pode ser nem um dia a mais. Se Deus não colocasse um período tão breve, nenhum judeu restaria, Não é que os dias ficaram menores, por favor, havia alguém falar que tem pastor falando sobre isso, e não é nada disso. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito. Eles estão esperando a segunda vinda, agora eles não creem que o anticristo é o Messias, eles sabem que ali é Satanás, e a missão da mensagem recebida é essa: não se preocupem agora com o Messias, porque quando ele vir, todo mundo verá. Então não escutem qualquer pessoa dizendo que ele chegou, que ele é, porque é papo furado, é mentira.
Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que vos tenho predito. Jesus é o sermão profético. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, e eis que ele está no interior lá da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias ou os abutres. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Está descrevendo o segundo período da tribulação. Vocês viram que no sexto selo há sinais do céu, né? A lua ficando vermelha, o sol escurecendo, a atmosfera se enrolando como um pergaminho velho, as terremotos tais. Mas vocês vão ver que isso é pouco diante do que vai acontecer ainda na segunda metade da tribulação. Versículo 30. Depois desse tempo da angústia de Jacó, deixa eu explicar para vocês. Quando nós lemos versículo 27 e principalmente versículo 27, parece que Jesus voltou aí. Não voltou. Ele só está contando. Ele só está dizendo como será. Versículo 26. Não saiais, eis que ele, e dizem, né? Eis que ele está no interior da casa, versículo 26. Não acreditem nisso, não acrediteis, porque assim como o relâmpago que sai do oriente, se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Não está dizendo que aconteceu ali, está acontecendo que vai ser assim, quando terminar esse período. Versículo 30 é o que eu chamo a segunda vinda de Cristo propriamente dita, quando ele vem conosco, vem com a igreja e vem com os santos anjos. Versículo 30 é o final da tribulação, culminando com a segunda vinda de Cristo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. A segunda parte da tribulação termina com a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E a sétima fase é o juízo das nações. Jesus vem às batalhas que vamos descrever depois, e ele então recolhe, separa os salvos, os sobreviventes salvos, os sobreviventes perdidos, e ao juízo das nações, e Jesus implanta o seu reino milenar. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidades dos céus. O sermão profético de Jesus é a cronologia dos eventos que nós estamos estudando no livro de Apocalipse. Onde é que nós estamos? Nós estamos aqui na Apocalipse. Nós estamos vivendo hoje na terceira fase e estamos estudando em Apocalipse a quarta fase, que é o período da tribulação, que termina então, para começar no capítulo 7, a grande tribulação, a angústia de Jacó. Se você tiver um pouquinho de curiosidade, eu fiz um gráfico. Aqui começa, vamos dar uma olhadinha nesse gráfico, vai ficar isso, tá em exposição para você depois ver isso aí. Aqui começa, gente, a morte de Cristo, sua ressurreição, e começa então com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste, o começo da história da igreja.
é chamado de os últimos dias. Hebreus capítulo 11, versículo 1, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Os últimos dias, começa aqui. Aqui começou os últimos dias. A Bíblia diz que esses últimos dias vão ficando cada vez mais difíceis. A humanidade não está evoluindo, a humanidade está em franca e grande, inexorável degradação, né? Então, vai começando então o princípio das dores, o período vai ficando cada vez mais difícil. Eu considero a revolução comunista, o ateísmo, o evolucionismo, todas as coisas liberais, os movimentos de imoralidade, de liberação, né? Todas as confusões que nós estamos vendo, isso começou no século XX, né? Com a Primeira Guerra, depois a Segunda Guerra e todas as outras coisas. Nós estamos no início do século XXI, estamos, segundo eu creio, nesse princípio das dores, mas ainda não é o fim, mas é o princípio das dores que vamos ter. Acontece então o arrebatamento da igreja. Com a igreja arrebatada surge o anticristo e ele faz um pacto com Israel e começa então a tribulação, os 3 anos e meio, Apocalipse capítulo 5 e capítulo 6, os 6 primeiros selos, então começam aqui, os poderes do céu começam já a ser abalados, mas a grande parte pior ainda vai existir. E acontece então na segunda metade, a chamada grande tribulação, quando o anticristo quebra o acordo com Israel, ou Israel quebra o acordo com ele, e começa agora a grande perseguição contra os judeus, porque os judeus não aceitam o anticristo, mas o chamam de Satanás. É o único povo, eu até falei aqui na semana passada, né? O Obama disse, né, que Israel, ou Benjamin Netanyahu, era o único país que estava contra o acordo nuclear com o Irã. Eu fiquei todo arrepiado quando eu vi o Obama fazendo essa declaração. Ele disse: de todas as nações do mundo, vocês são o único que estão contra o acordo nuclear. Israel já está ficando sozinho, e aqui é que ele vai ficar sozinho mesmo. Vai ser o único povo que vai chamar, povo que eu estou falando como etnia, né, que haverá gentios se convertendo e sendo perseguidos, mas como povo, será o único povo que vai chamar o anticristo de Satanás, de revelar quem ele é. Então começa aqui a angústia de Jacó, chamado os 3 anos e meio finais da tribulação, que termina com a segunda vinda de Cristo, e ele vem como um relâmpago, cruzando todo o céu. Por isso que ele vai dizer para essas pessoas aqui que estão fugindo: não se preocupe se alguém disser que o Cristo já veio, que ele está lá em Jerusalém, que ele já está nos Estados Unidos, ou que ele já está chegando. Não acredite, porque quando ele vier, todo olho verá, né? Então ele anuncia a vinda de Jesus Cristo. Cristo vem, vamos ter 2 grandes batalhas aqui: a batalha no Vale do Armagedon e a batalha depois com Cristo lá no Vale de Josafá. E ele então faz os juízos das nações e ele implanta o seu reino milenar, o milênio. É esse o programa de Mateus capítulo 24, versículos de 1 a 31, e é esse programa de forma estendida que nós estamos estudando aqui quando estudamos o livro de Apocalipse. Versículos, vamos voltar para Apocalipse capítulo 6, amados. O que mais nos admira, eu sempre tenho dito isso, é a grande dureza de coração. Esse período é marcado por uma dureza de coração. Se vamos ver lá já na tribulação, os homens endurecidos, é apenas um recrudescimento, é apenas uma fase pior do que está acontecendo hoje em dia. Olha, os homens, versículo 15, veem tudo isso, não é somente os reis não,
Não somente os grandes, não é só os ricos, os políticos, os tribunos, não somente os donos dos grandes impérios financeiros, mas ele diz aí, todo cego e todo livre se esconderam nas cavernas, e ao invés de eles clamarem misericórdia ao Senhor, eles falam para as pedras. Não é assim que é a idolatria? Ao invés de falar com Deus, fala para uma estátua, fala para uma imagem, se dobra diante de uma imagem, beija uma imagem. Pois esse coração duro hoje em dia do homem vai ser revelado também na tribulação. Ele fala para os rochedos, ele fala para as pedras, fala para as rochas da montanha. Como é que você fala para o inanimado que não ouve? Mas é a dureza do coração humano. O coração do humano vai ficar cada vez mais duro, mais difícil. É por isso que nesse período da graça, nesse período da igreja, nós precisamos atentar muito para o nosso coração. Abra sua Bíblia no livro de Zacarias. É o penúltimo livro da Bíblia, do Antigo Testamento, né? A partir do versículo 12. Zacarias falando para o povo de Deus daquela época, falando para os que chamavam Deus de Senhor. Sim, Zacarias capítulo 7, versículo 12. Sim, fizeram os seus corações como pedra de diamante, para que não ouvisse a lei, nem as palavras que o Senhor Deus, o Senhor dos exércitos, enviara pelo seu Espírito, por intermédio dos primeiros profetas. Que daí veio a grande ira do Senhor dos exércitos. Olha, ele falando para o povo de Deus, se tendo um coração duro, como um diamante, né? A pedra mais dura que se tem, porque é formado de só um elemento. E ele diz que assim estava o coração do povo de Deus lá no Antigo Testamento. E tomemos cuidado com o nosso coração. Peçamos a Deus um coração que se derreta na presença de Deus. Peçamos a Deus um coração que se volta para Deus, que ame ao Senhor, que ame a sua palavra, que sinta a perdição hoje em dia do mundo, um coração que possa perceber os perigos que estão correndo, que está correndo então a nossa família, que estão correndo os nossos familiares, para que a gente possa estar intercedendo, que a gente possa estar cuidando. Porque o povo de Deus uma vez ficou tão endurecido que foi levado pelas ondas da disciplina de Deus. Mas também, amados, fala para a sua Bíblia no livro de Atos, no Ato dos Apóstolos, no Novo Testamento, nós temos os 4 evangelhos, e depois nós temos o livro de Atos dos Apóstolos, e lá no último capítulo, capítulo 28, versículo 27, fala também que aqueles que ainda não se converteram, tomem cuidado, porque o seu coração está endurecido também. É por isso que a palavra de Deus não está penetrando. E a primeira oração sua é que Deus amoleça, que Deus quebrante, que Deus derreta esse coração endurecido. Porquanto o coração deste povo, eu estou lendo Atos 28, versículo 27, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem com o coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Vamos pedir a Deus, se você é crente, Deus, quebrante o meu coração. Se você não é crente, que Deus quebrante o seu coração. Pai querido, o apóstolo Paulo uma vez declarou uma coisa que eu creio que é muito importante nesses dias. Ele disse: eu criei, por isso eu falei. Eu criei, por isso eu falei. Paulo disse que creu, porque creu. Isso fez parte das transformações, das mudanças da vida dele. E tendo já mudado, sido transformado por essas verdades, ele agora dizia, ele agora pregava: eu criei, por isso eu falei.
que a tua igreja possa dizer a mesma coisa hoje. Nós cremos, por isso que estamos anunciando essas coisas, por isso que nós estamos falando essas coisas. Que possamos dizer para os nossos filhos: nós cremos, por isso é que falamos. Que os filhos possam dizer aos seus pais: eu criei, por isso é que eu estou falando. Dá um coração quebrantado para crer. Dá-nos um coração transformados para nos abrir para a Tua palavra, Senhor. Tua igreja precisa disso. Nós precisamos disso. Longe de nós corações endurecidos, longe de nós corações amargurados, longe de nós corações fechados, repreendido e todas essas coisas em nome de Jesus. E dá, ó Pai, aqueles que nos escutam, que não são crentes, abre o coração deles para que essa verdade entre, penetre, transforme, leve-os a crer em Jesus como Salvador, por crerem que precisam de perdão, de uma transformação, que precisam de uma salvação, e que só o Senhor Jesus conquistou isso na cruz. Quebranta esse coração, ó Pai. Transforma agora esse coração que está nos ouvindo, que está nos vendo, que está nesse momento também sendo alvo dessa mensagem, ó Pai. A nós crentes nos dá a consagração, e aqueles que não são crentes dá hoje a salvação. Tem alguém que não é crente que hoje quer fazer sua decisão por salvação em Cristo? Se essa palavra chegou no seu coração, transformou seu coração, você quer fazer sua decisão, levante seu braço em nome de Jesus. Tem alguém hoje aqui que não é crente, quer fazer hoje a sua decisão? Deus quebrantou, Deus realmente chegou com essa mensagem até você? Faça, notifique isso em nome de Jesus. Pai querido, te damos graças por esse tempo tão precioso que passamos aqui, e rogamos tua graça e tua misericórdia em nome de Jesus. Dá-nos uma semana abençoada, ser com a nossa cantina, ser com a nossa comunhão, ser com as nossas reuniões também, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos, uma semana muito abençoada. Já tivemos nosso tempo de oração silenciosa, temos agora a nossa cantina, e também o tempo de nós conversarmos, de termos aí o tempo de comunhão com os nossos irmãos. Que Deus abençoe você e a sua família.